Quero dizer que Deus é Deus de grandeza. Amém? Quantos crentes, amém? Mas sabe que Deus é tão interessante, irmãos? Que Deus é um Deus de grandeza, mas Deus não despreza os pequenos começos. E Deus cuida de cada detalhe da nossa vida e tem um propósito. E Ele nos faz ser mais que vencedor. Tem coisas que Deus fez, tem legados que Jesus deixou, que Ele não precisaria ter deixado. Ele poderia fazer porque Ele tem toda a autoridade, mas Ele nos deu a autoridade. Eu estava pensando esta semana e Deus estava falando muito comigo sobre a autoridade. Eu quero convidar você a abrir no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 31. Quero deixar essa palavra para nós esta noite de ceia. A autoridade do cristão no Espírito. Jesus está se levantando aqui num lugar em Cafarnaum. E Jesus narra aqui uma história através de Lucas, muito interessante, de cura, de resgate, de restauração, de unção, de sabedoria, de governo e de conquistas também. Jesus, quando entra em Cafarnaum, você pode abrir comigo em Lucas 4:31, quando você achar, diz amém. Amém? Diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. É sobre isso que nós vamos falar hoje, a autoridade do cristão no Espírito. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Sabe, a autoridade do cristão no Espírito. Jesus, a Bíblia nos ensina no livro de Mateus que Ele nos deu toda a autoridade. A mesma forma que Jesus estava revestido de autoridade, e os homens exclamavam, diziam uns aos outros: que autoridade e que poder é esse? Existe aqui uma diferença entre autoridade e poder. A autoridade é aquilo que Deus nos dá para poder conquistar e requer uma posição. E poder é algo que é delegado independente da posição, mas é algo que é delegado, é outorgado por nós, por Deus. Deus, quando Ele diz: eu te dei toda a autoridade, eu te dei todo o poder, Deus está dizendo: eu te dei coisas que você vai ter que conquistar, e eu te dei coisas que eu já conquistei por você. Eu te dei autoridade, quer dizer, eu te dei, mas você precisa buscar e se posicionar, e eu te dei poder, ou seja, mesmo que você não fizer, quando você disser em meu nome, haverá poder. Você pode pegar, por exemplo, qualquer pessoa que disser algo ao nome de Jesus, vai acontecer, porque o nome de Jesus está acima de todo nome, e no nome de Jesus as coisas acontecem, no nome de Jesus os sinais acontecem. A Bíblia diz que os enfermos são curados, o paralítico anda, tantas coisas acontecem. E a autoridade do cristão no Espírito é algo que nós vamos buscar, entendimento. Porque, irmãos, sabe que muita gente tem? Autoritarismo. E autoritarismo é diferente de autoridade. Autoridade é algo que é dado e é algo que você conquista. E há algo que é dado e há algo que cativa as coisas espirituais sobre a tua vida. O autoritarismo distancia as coisas espirituais da tua vida. Tem muita gente que age com autoritarismo. Tem que ser assim, é assim. E não é assim no reino de Deus. O reino de Deus não é conquistado por nervosismo, nem autoritarismo, nem quando a gente diz vai ser do meu jeito ou vai ser. Não, a gente não está usando de autoridade. A gente, ao invés de estar conquistando e ganhando, nós estamos distanciando a graça de Deus. E digo até mais, até talvez usurpando da graça, usando muitas vezes o nome de Jesus para as coisas que é para nosso próprio bem-estar, não para o bem-estar do reino de Deus. Porque tem muita gente que qualquer coisa, no nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, o nome de Jesus virou promoção, desconto, liquidação, virou algo patético. Por quê? Porque a pessoa não usa o nome na autoridade do nome.
E Jesus, quando entra ali naquela cidade de Cafarnaum, descendo, ensinando e na autoridade pregando, ele estava dizendo coisas sérias. A autoridade, irmãos, requer posição. Uma ceia, para nós, é um momento de posição. E é um momento de reposicionamento, de nós olharmos para dentro de nós, como está a nossa vida com Deus. Como está o nosso coração essa noite? Será que nós temos buscado as verdadeiras realidades do reino de Deus? Ou nós queremos viver o evangelho do nosso próprio jeito? As pessoas muitas vezes buscam o evangelho para Deus se adaptar a ela, não para ela se adaptar a Deus. Buscam a igreja para a igreja se adaptar a ela, não para ela se adaptar à igreja. E aí aquilo que é um processo de Deus, onde Deus determinou, e é uma coisas tremendas que Deus derramou para nós não usamos. Como por exemplo a autoridade, porque nos falta posição, e o poder, porque foi delegado, mas nós não estamos usando do poder que há em Cristo e o poder que Ele nos deu. Quando temos autoridade, como temos poder, nós conquistamos coisas espirituais. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não tem como nós usarmos da autoridade e do poder sem termos aqui um diagnóstico bíblico. Jesus, quando ensinava com autoridade, ele disse e ele pregou e as coisas aconteceram. E recapitulando aqui, a Bíblia diz, versículo 32, admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Alguém para buscar e olhar para mim e para você e ver em nós autoridade, precisa ver seriedade e precisa haver compromisso com o nome de Jesus. Eu quero que as pessoas possam olhar para mim, e eu quero que os enfermos sejam curados, mas irmão, requer um compromisso da tua vida com Deus. As coisas espirituais não são assim, porque a autoridade é poder delegado. Mas se você não se posiciona, você não pode usar da autoridade que foi constituída para você. Você pode ter a chave da porta, mas se você não for lá pôr a chave no miolo, não virar a porta, ela não vai abrir a porta. Muitas vezes aquilo que pode ser uma bênção está virando uma maldição. A Bíblia diz que Deus converte a maldição mas a gente muitas vezes, por usurpar e não usar autoridade, estamos fazendo com que a bênção se torne maldição. Exemplo prático. Essa semana eu fiquei com a nossa cachorrinha adotiva, com a Julie. E aí eu fui dar comida para ela. E ao invés de dar comida para ela e soltar para ela, ou uma conchinha, o que eu fiz? Segurei na ponta do dedo. O que ela fez com o dente? Mordeu. Então algo que poderia ser tão simples para mim entregar, que eu dou a comida para ela há 13, 14 anos que ela está com a gente, eu fiz algo errado e coloquei meu dedo, ela veio, bateu com o dedo e me machucou. Muitas vezes, irmãos, a gente está usando das coisas de Deus que são tão simples, tão práticas, e está dificultando a graça e o acesso ao Evangelho. Muitas vezes as coisas que podem ser prazerosas, nós estamos trazendo peso. Estava pregando hoje pela manhã e estava falando, muitas vezes você pega um limão, e em vez de fazer uma limonada bem docinha, ou usar o limão para colocar naquele peixinho frito que você faz, que é uma delícia, ou para fazer um mousse de limão, sabe o que você está fazendo? Pegando o limão e chupando o limão, é muito azedo. E aí o que acaba acontecendo com a tua vida fica azeda. E ao invés de você usar a autoridade no nome de Jesus e conquistar as coisas espirituais, você está usando o autoritarismo, porque aquela pessoa que está azeda, só fica azedando. Quem está azedo, irmão, vai azedar. Pensa, irmão, o dia que você chega em casa azedo, se fecha no teu quarto e fica quieto. Por quê? Porque você está um limão. O dia que você está um limão, ninguém te aguenta, ninguém suporta a gente. Sabe, irmão, só Deus para aguentar um limão. Muitas vezes o limão na nossa vida é o marido, é a esposa, é alguém que se levanta para atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida. Irmão, entenda uma coisa, faça do limão uma limonada. Pega o dia mal e entenda que Deus tem um propósito com aquele dia e compreenda a manifestação dos sinais de Deus. Use a autoridade no nome de Jesus em teu favor. Porque muitas vezes as pessoas falam na autoridade no nome de Jesus, aquele morador de rua sai da rua, o outro não sei o que, os enfermos sejam curados, glória a Deus por isso. Mas e na tua vida pessoal? Você está aplicando da autoridade no nome de Jesus?
Você está usando a autoridade do nome de Jesus? Ou você está fazendo com que o limão, ao invés de ser usado para uma coisa tão prazerosa como uma limonada bem docinha e geladinha no calor, ele está se tornando algo azedo na tua vida e estragando aquilo que Deus tem como um propósito na tua vida? A passagem de Jesus em Cafarnaum me ensina que ele soube aproveitar o tempo, que ele soube usar a autoridade no Espírito, porque ele não tinha tempo para perder e tinha pouco tempo para ficar ali. Mesmo sendo uma cidade onde o seu ministério havia sede ali, e parte da sua vida acontecia ali, mas ali ele tinha um momento rápido e ele tinha que passar. Outras cidades teriam que ser alcançadas, então ele precisou usar a autoridade no Espírito. Quando nós usamos muito o autoritarismo, muito nosso eu, nós deixamos o espiritual de lado. E sabe o que a ave de rapina faz? Faz com que você muitas vezes receba a palavra, dentro de você, você ouça a palavra e entenda, e comece já a diagnosticar as áreas que precisam ser mudadas e comece a querer mudar. Mas a ave de rapina, quando você sai e vai viver a segunda-feira, o dia de amanhã, ela faz com que aquilo que se torne tão prático por causa da palavra, se torne tão complicado. Aquilo que é tão prático, que é pegar um limão, cortar no meio, pôr no espremedor, bater com gelo e açúcar e tomar e fazer uma limonada bem doce, fica difícil. E a tua vida vai ficar regrada em quê? Em cortar o limão no meio e chupar. Ao invés de você desfrutar do limão e fazer algo doce, você está fazendo com que o limão, o problema da tua vida, se torne algo mais azedo, mais amargo, e aquilo que é o tempo, que é tão precioso, você está perdendo por causa das astutas ciladas do diabo, por causa da ave de rapina. O inimigo quer roubar a palavra. O inimigo, irmãos, ele não tem medo de crente que conhece a Bíblia. Ele tem medo de crente que vive a Bíblia, que exercece a Bíblia, exercita a Bíblia. Por quê? Porque, irmão, você conhece a Bíblia, legal, você conhece a Bíblia, que lindo, você conhece tudo, mas você não pratica nada. A Bíblia diz, não sejam simplesmente ouvintes, mas praticantes. Ah, pastor, eu conheço a verdade, mas o diabo, ele recua quando você vive a verdade. Tanto que os demônios se levantaram e disseram, quem é este? O santo de Deus? Ou seja, os demônios já conheciam, os demônios se submetiam ao nome de Jesus e sabiam que Jesus tinha autoridade. Agora vamos pensar e vamos simular eu e você. Vamos tirar Jesus dessa história, vamos pôr o Paulo, vamos pôr a Joelma, vamos pôr a Rosi, vamos pôr cada um de nós. A gente chega em Cafarnaum, tem um homem endemoniado lá e o demônio começa a se manifestar. Daí chega o Marcelo, aí chega o Paulo, chega o Manuel, chega o Barranco, chega o Gledson. Será que os demônios diriam a mesma coisa? Quem é este? O homem de Deus, a Marta, o Seixas, um homem de Deus? Eu não vou ficar aqui. Por quê? Porque ele tem autoridade. Jesus em nenhum momento estava falando com os demônios. Jesus estava ensinando o povo. Mas os demônios se manifestaram na vida daquele rapaz, mas os demônios viram a presença de Deus ali. Isso que é importante, usar do nome de Jesus. Quando os demônios veem que nós usamos o nome de Jesus e nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo do nome, e usamos do poder que há no nome, os demônios se submetem ao nosso nome, não por causa do nosso nome, mas no nome pela qual nós representamos, porque somos revestidos de poder. E então, quando usamos o nome de Jesus, não é mais o Paulo que chega em Cafarnaum, nem você, mas é Jesus que chega em nosso lugar. Usar da autoridade no nome de Jesus é você saber quem você é em Cristo. É você resgatar a tua identidade espiritual e saber que você tem uma posição. Porque quando os demônios olham para ele, diz, quem é esse, ó santo de Deus? Ou seja, com esse nós não podemos mexer. Quando você se levanta e toma uma posição em Cristo, quando você se levanta e toma uma ceia e crê que Deus vai fazer milagres na tua vida através dessa ceia essa noite, você está se reposicionando, voltando para o lugar onde você não devia ter saído, ou entrando no lugar que você ainda nunca entrou, e dizendo na autoridade do nome de Jesus, eu sou mais que vencedor, em nome de Jesus, os demônios submetem ao meu nome, eles vão cair por terra, eu vou erguer minhas mãos e vai ser abençoado, e o nome do Senhor será glorificado, por causa da autoridade que eu recebo. A autoridade também diz de procuração espiritual, ou seja, eu represento alguém. Se eu chego num lugar e digo no nome de, e eu tenho uma procuração registrada em cartório, eu represento aquela pessoa, em aquela situação, naquele determinado local. Ou seja,
Se eu chego em Cafarnaum dizendo que eu estou ali em nome de Jesus, se eu chego na minha casa, se eu chego no meu casamento, se eu chego na minha empresa dizendo que eu estou ali em nome de Jesus, as coisas começam a acontecer. Jesus estava ensinando e a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu e disse: cala-te e sai dele. Olha a palavra da autoridade mais uma vez. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Creia nisso. Quando o Senhor liberta alguém, Ele resgata das trevas e das maldições. Deus, quando liberta esse homem, tira o demônio desse homem, e aquele mal que aquele demônio, aqueles principados poderiam fazer para este homem, não faz, por causa da autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, muitas coisas vão acontecer na tua vida em nome de Jesus. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Eu quero deixar para nós algumas verdades. Primeira verdade: o poder que há no nome tem que ser verdade absoluta dentro do nosso coração. O dia que você duvida do poder do nome, o nome não tem mais o poder que ele tem. Use o nome de Jesus. O nome de Jesus é a nossa arma contra principados e contra potestades. Do outro, sim, mas também nós. Põe a tua mão na tua cabeça e diz: eu não aceito enfermidade, eu não aceito doença, eu não aceito. Eu declaro que eu sou sarado pelas pisaduras do Senhor, e o maligno não toca. O poder do nome de Jesus. Em versículo 34, o próprio demônio disse: bem sei que és o Santo de Deus. Segunda verdade: os demônios se submetem. Mas abra um parênteses: a tua vida tem que estar no altar. Porque muita gente usa do nome de Jesus, glória a Deus, o nome de Jesus tem poder, as coisas acontecem. Mas se você não tiver numa vida de busca e santificação, a batalha espiritual vai ser muito grande. Jesus vivia uma vida de busca, por isso que quando ele usa o nome, os demônios se submetem. Quantos crentes, amém? Jesus diz: cala-te e sai dele. Terceira verdade: a unção na palavra de Jesus. Eu vejo que há uma diferença entre a palavra comum e a palavra com unção. Você pode dizer diversas formas algumas coisas, mas quando você diz e aquela palavra vem acompanhada de unção, ela tem poder para quebrar barreira e para entrar no coração e trazer vida. Se você vai dizer algo para alguém, muitas vezes sem unção, você vai usar o tom de autoritarismo e a pessoa talvez vai entender como um tom de acusação. Mas quando você vai dizer uma palavra com unção, sabe o que você vai entender? Que o espremedor do limão é o amor de Deus. E mesmo na hora que você vai exortar, aquele espremedor vai trazer com que aquele limão possa ser espremido, e aquela pessoa que do outro lado está vendo que você está confrontando os demônios, ou uma atitude de alguém que você está indo contra, você vai agir no amor de Deus. O amor de Deus está acima da dor. A pessoa vai entender que você não está mexendo na ferida e pondo o dedo na ferida dela para machucá-la. A pessoa vai entender pelo amor de Deus e pelo nome de Jesus que quando você está tocando na ferida dela, você está querendo ajudá-la a cicatrizar a ferida. Eu posso dizer tantas coisas para minha esposa, ela para mim. Você pode dizer tantas coisas para o teu filho. Você pode dizer tantas coisas para o teu marido. Mas a questão não é você dizer ou não, é como você diz. Porque quando você diz algo na unção, as coisas começam a produzir coisas sobrenaturais. Quando você diz algo na unção, você está dizendo algo em paz, você está dizendo algo no tempo de Deus. As coisas que poderiam parecer difíceis, começam a se parecer práticas. Por isso que tudo na vida a gente tem que buscar o tempo de Deus. Jesus, quando ele ouve aquela palavra, e os demônios se manifestando, ele diz: cala-te. E a unção, eu vejo o quê? Eu vejo que ele disse cala-te, mas ele não perdeu o propósito, que era passar por Cafarnaum para ensinar a palavra. Da mesma forma, quando Jesus estava indo na casa de Jairo para ressuscitar a filha dele, o que acontece no meio do caminho? Quem sabe?
que acontece no meio do caminho? A mulher do fluxo de sangue. Mas Jesus deixou de ir na casa de Jairo. Ele vai, a mulher toca nele, é curada, mas qual que era o alvo? Casa de Jairo. Foi lá e ministrou, falou para ele: a tua filha não está morta, somente dorme, levanta, dá de comer. Ressuscitou a filha do homem. Ou seja, a unção, ela vai acompanhar o propósito de Deus para a nossa vida. A unção, ela nunca nos tirará do propósito, pelo contrário, a unção, ela acrescenta ao propósito. Porque tem muita gente que tem um propósito de Deus e fala: agora Deus mandou eu fazer algo totalmente ao contrário. Irmão, não testifica. Porque quando Deus tem algo para a tua vida, Deus vai agregar o propósito, a unção vai vir agregar o propósito. Deus, quando mandou Caleb ir lá ver Hebrom, demorou 45 anos para ele receber a terra como herança. Mas que terra que ele recebe? Hebrom. Deus não ia mandar ele ver Hebrom para dar para ele Santo André, né, irmãos? Demorou para acontecer? Demorou, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo? Não, o tempo dele, na hora certa as coisas acontecem. Mas Deus usa de um princípio, ou seja, nós também temos que usar. A unção da palavra diz assim: eu tenho um propósito, tenho uma unção. E quando eu tenho um propósito, tenho uma unção, o que vem de Deus vem para acrescentar o propósito. Uma vez uma irmã disse assim: pastor, para mim, eu preciso agora buscar uma nova iniciativa. Eu estou pensando em deixar meu marido e meus filhos aqui na cidade do ABC, e eu vou morar uns 2 anos no interior. Vamos dizer, irmão, o que você falaria para essa irmã? Está fora de esquema, porque o teu maior ministério é a tua família. O teu maior ministério é a tua família. Ou seja, você está agregando uma coisa e tirando a outra. Ah, pastor, eu vou ficar 2 anos no interior e minha família vai junto. Aí tudo bem, porque aí tem um propósito. Mas quando se põe um propósito, se acrescenta algo no propósito. Agora Deus coloca um propósito do casal viver junto. Daí a irmã está vendo que aqui está complicado, o irmão está vendo que aqui está complicado, ele vai e sai, e vai para outro lugar e larga a família com os filhos, um monte de filho lá pequeno. Sabe, são coisas que não compactuam com a glória de Deus e não testificam com a palavra. Ou seja, tudo que Deus faz testifica com a palavra. Essa história que estamos narrando, que estamos meditando esta noite, ela não tem nada fora do contexto de Jesus, nada que tirasse ele da linha do propósito do céu para a vida dele. Ou seja, o que eu aprendo dentro da palavra unção? A unção acrescenta, junto com a bênção, que enriquece e não acrescenta dor. A vida de Jesus continua. Você pode ler Lucas 4, tantas outras coisas lindas acontecem. O reino de Deus é implantado, e aquilo que aconteceu, aquele demônio não tirou Jesus do propósito. Já estou terminando. Outra lição para nós: não deixe que os demônios te tirem do propósito de Deus. O que Jesus falou? Cala-te, sai dele. Seguiu a vida. Não interferiu em nada na rotina do ministério de Jesus e na vida de Jesus. Agora tem muitas pessoas que saem do propósito por causa da ave de rapina, dos pensamentos das aves que vêm produzir. E a Bíblia diz que nós não podemos impedir as aves de voar, mas podemos impedir elas de fazer ninho. Sabe o que é ninho? É a vontade do diabo que é plantada dentro de mim e de você, que vem atrapalhar o propósito de Deus. E então o que acontece quando o ninho vem e entra na nossa vida? A gente acaba saindo do propósito para fazer alguma coisa que agrada ao nosso coração. Quando Davi estava lá, andando na sacada, e a mulher estava andando na sacada, agradava a Deus? Não, mas agradava a alma. Claro, ele viu uma mulher bonitona lá, ele também estava lá, fazia tempo que ele não dava uma namorada, juntou a fome com a vontade de comer, gente, o que ia acontecer? O homem foi para cima, né? E aí acabou pecando. Então o que acaba acontecendo? As coisas de Deus nunca vêm, irmão, para satisfazer a alma, ela vem para satisfazer o espírito. Por isso que existe uma batalha espiritual. E por isso também que quando ele ensinava, o cara ficou endemoniado, sabe por quê? Porque o demônio sempre vai vir para atrapalhar e para tirar a gente do propósito. Mas sabe o que eu vejo aqui? Que Jesus não parou de ensinar, Jesus expulsou o demônio, e o demônio não atrapalhou a rotina de Jesus. Ele segue, a vida segue, a palavra segue, e tudo segue. Lição para nós: os demônios se levantam? Sim. Vão continuar se levantando? Sim.
O mundo das trevas vai continuar indo contra nós? Sim. Mas se nós temos uma autoridade em nome de Jesus e sabemos quem nós somos em Cristo, nós não vamos sair da posição. Nós não vamos sair do lugar onde Deus nos chamou, do propósito que Ele tem para a nossa vida, porque podem se levantar ciladas contra nós, mas o Senhor vai nos poupar de todas elas. Amém ou não amém? Esta ceia fala disso, de nós estarmos diante do Senhor e crer que os demônios estão abaixo de nós. Não porque nós temos poder, mas Jesus nos deu poder e usamos desse poder para repreender o nome de Jesus e as coisas vão cair. Ah, pastor, eu não tenho buscado mais a Deus, porque você sabe, né? O Espírito, irmão, o demônio não pode mudar a tua rotina. O demônio não pode ter lugar na tua vida. Se tem problema, trata. Se tem problema, abre o coração, busca a tratativa, busca recomeço, busca aquilo que Deus tem para a tua vida, busca curar. Como disse, a cura é maior do que a ferida. Porque se você sai do propósito por causa de um problema, irmão, sabe o que vai acontecer? Você vem para cá. Você vai sair do propósito por causa de outro problema, daí você vem para cá. E cadê o alvo? E cadê o foco? E cadê a palavra do apóstolo Paulo que nos orienta a esquecer as coisas que para trás ficou e prossigo para o alvo? O cristão que cada hora está pulando de galho em galho e não tem um propósito, não tem uma firmeza, não tem uma raiz, ele não consegue dar fruto. Porque ele não consegue com que a raiz dele grude ao solo, e o solo dê vida à raiz, e dê vida à semente, a semente dê fruto. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que quando a raiz vai grudar no solo, o solo na raiz e vai dar semente, ele vai lá e arranca, e pega a vida dele, a família dele, e planta em outro lugar, e não tem propósito. Uma vida sem propósito é uma vida onde uma palavra é comum. Uma vida com propósito é uma vida onde a palavra tem unção. A palavra de Jesus tinha unção. Eu quero declarar que as palavras que sairão da tua boca terão unção. E em nome de Jesus que essas palavras possam produzir bênção para a vida das outras pessoas. E em nome de Jesus o diabo não tem lugar mais na tua vida, eu declaro esta noite, para atrapalhar o teu sono, para atrapalhar a tua noite de sono, para atrapalhar o teu trabalho, para atrapalhar a tua vida, para mudar a tua rotina. O diabo não tem mais lugar para atrapalhar a tua vida. Tome essa palavra no teu coração. Em Cristo Jesus nós somos fortes. Tanto que os demônios reconhecem, os homens ali reconhecem a autoridade e o poder no qual Jesus falava. Não deixa o diabo entrar na tua rotina. Não deixa o devorador ganhar espaço na tua vida. Não deixe o diabo mudar e atrapalhar o teu trabalho. Não deixe o diabo roubar o teu casamento. Não deixe o diabo roubar a tua família. Não deixe o diabo entrar. O diabo vai estar onde você estiver, porque no mundo espiritual sempre haverá luz e trevas, mas não deixa o diabo mudar o destino da tua história. O destino da tua história está na mão de Deus. Você é mais que vencedor, você é um conquistador, você é uma mulher de Deus, e nenhuma arma forjada prevalecerá contra a tua vida. Não deixa Satanás atrapalhar e minar a tua força, em nome de Jesus. A Bíblia diz, Atos 10:38, o qual o Espírito Santo ungiu a Jesus com poder. E a Bíblia diz que estava com ele o Espírito Santo, e ele andando por toda parte, fazia o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Curando os oprimidos do diabo, ou seja, a cura está acima da opressão. Eu declaro, sim, será na tua vida em nome de Jesus. A bênção está acima da maldição. Lê essa frase. A cura está acima das maldições. A cura está acima da opressão, está acima dos levantes das trevas. Por quê? Porque Deus era com ele e é com você, é com a tua família. Eu declaro nesse mês de novembro, Deus é contigo e praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus vai te surpreender, vai ser um mês tremendo, um mês poderoso, onde talvez aquele limão vai se tornar uma limonada, porque o amor de Deus vai cair, vai passar ele no espremedor e vai sair o melhor suco da tua vida, em nome de Jesus. Deus vai colocar. Por quê? Porque a cura está acima da opressão. A luta, ela está abaixo do propósito de Deus. O propósito de Deus está aqui, olha, curando,
Ou seja, no gerúndio, é ação, é fazendo, é realizando, é praticando, é colocando, é agindo. Quando a cura vem, ela não vem como uma cura parada, ela vem como um processo de cura. E ela toma o ministério de Jesus, ela toma a vida de Jesus, e ela toma as palavras de Jesus. Tanto que o demônio ali cai fora, e ele continua a ensinar os discípulos. Por quê? Porque a verdade tinha que ser revelada. Jesus usou o demônio depois daquele homem, não para acusá-lo. Jesus usou o exemplo do demônio até para fazer uma ilustração do sermão que ele ensinava aos discípulos. Faça com que a luta que o diabo está fazendo para te oprimir não seja um motivo de vergonha, mas faça com que vire dupla honra. Faça com que essa situação que você está passando, meu amado e minha amada, possa ser testemunho e possa te levantar, possa te fortalecer, em nome de Jesus, curar a tua vida, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para te fortalecer. Toma essa posição, usa essa autoridade, usa desta chave e diz para Deus: Deus, eu vou fazer as coisas com prazer, em nome de Jesus. Eu sei, irmãos, que estamos a 60 dias de terminar o ano. Faz um propósito com Deus. Diz: Senhor, em nome de Jesus, 2016 não vai ser um ano pesado, vai ser um ano de prazer. Eu vou fazer as coisas com prazer. Eu vou ter prazer no meu casamento, eu vou ter prazer no meu filho, eu vou ter prazer na minha filha, eu vou ter prazer até na minha sogra. Vai ser uma benção. Deus vai mudar o cativeiro. Eu vou ter prazer, eu vou crer que Deus vai fazer coisas sobrenaturais. A Débora crê tanto que nem sogra ela tem mais. Olha que benção. Ela está com uma mulher tão de fibra, que até a sogra Deus tirou do caminho. É um mistério, né? É um mistério. Deus sabe o que faz, né, filho? Uma coisa eu digo, irmãos: creia no poder que você tem no nome de Jesus. Creia naquilo que você tem como convicção no teu coração. Tome a tua posição em Cristo. Não deixe o diabo te roubar, te destruir. Porque o diabo quer tirar a tua rotina, quer atrapalhar a tua vida, quer trazer espírito de confusão na tua mente, quer atrapalhar a tua casa, quer rondar os teus familiares. Sabe, irmão, repreende o diabo. Ah, pastor, mas é um problema que mexe comigo porque é meu filho, porque é meu marido. Mas, irmão, você vai usar do nome de Jesus, e o mesmo nome que mandou esse demônio embora aqui, vai mandar esse demônio que está atrapalhando a tua família embora, na autoridade do nome de Jesus. Mas lembra sempre, não é falar do teu jeito, é falar com unção. Falar com unção tem resultado. Falar sem unção afasta. Lembre disso em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Use no Espírito da autoridade em nome de Jesus. Use e clame sempre o nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. E quando você busca o Senhor, quando você está com a autoridade, o cristão com a autoridade no Espírito, irmão, nada pode ir contra a vida dele. O cristão, quando está cheio do Espírito, não é ele que vai atrás dos sinais, é os sinais que seguem ele porque ele crê. A Bíblia diz que quando Paulo pregava, os sinais eram evidenciados no seu ministério, porque ele falava não de palavras persuasivas, mas no poder do Espírito Santo. Ou seja, quando o cristão está no Espírito, ele vai falar no Espírito e os sinais vão vir, tudo vai concorrer, porque ele está no Espírito, e quem está no Espírito está no propósito de Deus. Fica no propósito, não saia do propósito, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que esta ceia venha te alinhar ao propósito, e que esta ceia venha te colocar no alvo que o Senhor tem para a tua vida, e que venha fazer com que você cumpra a maior missão. A maior missão de Lucas era, e Jesus ensinava, acontece de tudo, ele ganha, porque o reino de Deus ganha, a palavra dele é com autoridade, mas uma coisa ele não perde, o propósito, continua ensinando. Se Deus fez você nascer para fazer algo, faça algo, porque Deus vai acrescentar mais e mais sinais na tua vida, e a batalha espiritual vai vir, não para roubar algo, pelo contrário, para acrescentar visão e conhecimento àquela coisa. Sabe, você hoje não entende o porquê, mas lá na frente você vai entender. Faz parte da nossa vida as lutas, e muitas vezes Deus nos faz produzir lutas hoje, porque se fossem produzir amanhã, seria desastres. Então Deus faz a gente produzir lutas hoje, para tratar o nosso caráter hoje, para nos poupar de amanhã.
O propósito muitas vezes errado nosso é que nós pensamos que Deus é como nós, imediatistas, e vai fazer as coisas assim. E muitas vezes o tempo e o propósito de Deus vai demorar. 45 anos demorou para Caleb. Mas uma das coisas eu digo para você, quando Deus demora, para nós demora, né? Para Deus Ele está trabalhando, Ele está treinando o nosso caráter. Mas quando Deus demora, não é que nós estamos distante de Deus, é porque Deus tem um propósito para a nossa vida. E enquanto nós esperamos em Deus, Ele tem uma forma de tratar o nosso coração. Tanto que quando Caleb recebe a promessa, sabe o que ele diz? Hoje eu estou tão forte como há 45 anos atrás. O tempo que ele esperou pela promessa não envelheceu, pelo contrário, amadureceu. Há uma diferença entre crente maduro e crente envelhecido. Crente maduro espera em Deus, e quanto mais a promessa pode demorar, mais ele fica firme, mais ele está tranquilo, mais ele tem elasticidade, mais ele adora, mais ele busca, mais ele ajoelha, mais ele fica tranquilo, mais o coração dele está quebrantado, mais ele está na unção, mais ele conhece a Cristo, porque ele espera em Cristo e sabe que uma hora ou outra a nossa pátria que está no céu, como ela diz, vai chegar, e mesmo que a promessa aqui na terra não acontecer, a nossa própria pátria já está garantida e nós vamos para o céu. Agora o cristão envelhecido, o tempo vai passando, ele não está recebendo o que ele quer, ele vai ficando duro, ele vai ficando envelhecido, ele vai ficando chato, ele vai ficando azedo, ele vai virando um limão, irmãos. Ele vai ficando religioso, ele vai ficando cego de visão espiritual, ele vai ficando duro, ele não consegue levantar a mão porque ele está preocupado, ele não consegue ajoelhar porque ele está preocupado, ele vai ficando envelhecido. Irmãos, tem muito crente que está envelhecido por causa da religiosidade. Amadureça, não envelheça. Amadureça, não envelheça. Não faça com que a tua vida espiritual fique dura, com que os teus nervos espirituais se atrofiem. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais Deus vai te dar força, para quando a promessa vier na tua mão, Deus te abençoará e você terá força para desfrutar da promessa. Caleb, quando entra na promessa, a Bíblia diz que ele teve força para desapossar os gigantes. 85 anos de idade, mas trabalhando com força de um jovem. Não importa quando a promessa vai acontecer, o importa é que ela vai acontecer, e quando ela vier na nossa mão, Deus nos dará força para desfrutar da promessa. Não tenha pressa da promessa acontecer. Se amadureça enquanto a promessa não vem, se amadureça enquanto o processo da vitória não vem, porque quando ele vier na tua mão e vier na minha mão, Deus vai nos dar força, e em nome de Jesus, de jovem, para desfrutar dessa bênção e desfrutar dessa promessa, é em nome de Jesus. Abraão não foi assim, teve filho com 100 e pouco, teve tempo para brincar com o filho dele, era a idade de morrer. Deus fez a idade dele de morrer virar a idade da juventude. Deus é aquele que converte maldição em bênção, e para Deus, irmãos, o tempo dele não é medido como o nosso. Por isso nós precisamos entender que temos uma autoridade no Espírito, e se somos seres espirituais, aquilo que nos fortalece é aquilo que vem de Deus, e aquilo que vem de Deus volta para Deus. E eu declaro nesta noite com ações de graça, que o Senhor abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti, seja feliz, dê valor à vida que você tem, seja feliz, a felicidade existe. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não seja um crente velho, seja um crente amadurecido. Não seja um crente duro, seja um crente elástico, adorador, que consegue se render ao Senhor. Para de ficar olhando o teu problema, olhe o tamanho do teu Deus, que em nome de Jesus está fazendo coisas novas sobre a tua vida. Porque assim como essa frase, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, foi real na vida de Jesus, assim será na tua vida. Porque a cura é maior do que a ferida, porque a cura é maior do que a opressão. Senhor, eu quero deixar esta palavra, Pai, em nossos corações como sacerdote do Senhor, e que esta palavra do Senhor entre em cada vida e produza fruto a 30, 60, 100 por um, e traga à existência o governo, a autoridade e o poder de Deus.